Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia da micção. O meu nome é Camila e essa aula está sendo gravada para a disciplina de Fisiologia Médica 1 da Faculdade de Medicina da UFRGS. Bom, eu gostaria de relembrar alguns aspectos importantes da anatomia fisiológica da bexiga. A bexiga é, então, uma estrutura elástica que recebe a urina dos rins através dos ureteres, que são essas estruturas em amarelo aqui. Aqui embaixo a gente consegue ver a uretra, a qual conecta a bexiga ao meio externo, e essa uretra possui dois esfíncteres, um interno e um externo. O interno ele tem um controle autonômico, enquanto o externo tem um controle somático. Além disso, vale relembrar um pouco da inervação da musculatura da bexiga. Ela ocorre através de fibras simpáticas, que vão estar relacionadas ao armazenamento da urina, e por fibras parasimpáticas, que estão relacionadas ao processo de micção. Aqui eu trouxe uma frase que eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente quando a gente está falando sobre a fisiologia da micção, de que ela é um processo que envolve funções sensoriais e motoras, onde há uma integração do sistema somático e autonômico. Agora mesmo a gente conversou um pouco sobre a questão dos esfíncteres interno e externo, e a gente viu que o interno tem um controle autonômico, enquanto o externo tem um controle somático. E aí a gente já consegue ver que tem essa integração desses dois sistemas. Mas é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso caracteriza bastante esse processo da micção, essa integração somático-autonômica. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a sensação de enchimento vesical, né? Esse é o início de todo o processo, aquela sensação de bexiga cheia. E como que isso acontece? À medida que a bexiga vai enchendo de urina, a gente tem uma ativação de receptores sensíveis ao estiramento da musculatura da bexiga. Isso vai gerar um potencial de ação que vai ser conduzido pelo nervo pélvico, que é um nervo somático, até a medula espinhal. E a partir daí, esse potencial de ação vai ascender ao córtex e ao centro contínuo da micção, que é um centro subcortical, onde vai acontecer todo o processamento dessa informação. A partir daí, a gente pode seguir dois caminhos. Um deles é se a pessoa se encontra numa situação favorável ao processo de micção, ela então pode iniciar esse reflexo, ou numa situação, um outro caminho seria uma situação em que a pessoa não está numa situação favorável, e ela precisa então dar início ao processo de armazenamento de urina. Supondo que a gente está numa situação não favorável, como que esse processo de armazenamento funciona? Aquele mesmo centro contínuo da micção vai ativar o sistema simpático através do nervo hipogástrico. E essa ativação vai promover três medidas, basicamente. A primeira é um relaxamento da musculatura lisa da bexiga, do músculo detrusor, e isso favorece uma maior capacidade de reter urina, de reter líquido dentro dessa bexiga. Além disso, a gente vai promover a contração do esfíncter uretral interno e a inibição do neurônio pré-ganglionar parasimpático. Lembrando aqui que o sistema parasimpático está relacionado ao esvaziamento. Então, no momento que a gente inibe o parasimpático, a gente está favorecendo um armazenamento de urina. Tudo bem, entendido o armazenamento, a gente precisa compreender um pouquinho da micção. Na micção, o centro subcortical vai ativar o sistema parasimpático. No armazenamento, o sistema simpático. Na micção, o sistema parasimpático. E essa ativação vai promover também uma série de medidas, dentre as quais uma muito importante é a contração da musculatura lisa da bexiga, né, a fim de expulsar essa urina. Além disso, a gente promove também um relaxamento do esfíncter uretral interno, que favorece também o esvaziamento da bolsa vesical. Além disso, a gente vai ter o centro da micção, o centro contínuo ali, ativando o interneurônio inibitório GABAérgico, que é responsável por inibir o neurônio motor do esfíncter uretral externo. Então, o que acontece aqui? Aquele centro subcortical
vai acionar um interneurônio inibitório que vai inibir a contração do esfíncter externo. Então, vai favorecer o relaxamento desse esfíncter, favorecendo, por fim, o processo da micção como um todo. Então, é basicamente assim que acontece esse processo. E agora eu queria falar um pouco sobre as anormalidades da micção. Começando pela atonia vesical e pela incontinência por superenchimento. Essas condições podem ocorrer por um trauma na região sacral da medula espinhal ou por doenças como a sífilis, nas quais há uma destruição das fibras nervosas sensoriais, das fibras aferentes, que conduzem os sinais de estiramento da bexiga para a medula espinhal. O que acontece? Como a pessoa não vai conseguir mais discernir se a bexiga está estirada ou não, se ela está cheia ou não, o indivíduo perde o controle sobre a bexiga. E ela vai passar a ser preenchida até o máximo e vai permitir o extravasamento de apenas algumas gotas por vez pela uretra. Então, tudo isso acontece a partir dessa destruição das fibras aferentes. Outra anormalidade da micção é a bexiga automática. Ela ocorre quando tem uma lesão na medula espinhal acima da região sacral. Esse tipo de lesão vai interromper as conexões com o encéfalo, mas ela mantém íntegra os segmentos sacrais, permitindo que os reflexos da micção ainda possam ocorrer, só que não vai ter mais aquela modulação, aquele controle do encéfalo. Vale lembrar aqui que nas primeiras semanas depois da lesão, o reflexo da micção vai ser suprimido devido ao choque espinhal, e isso vai exigir uma cateterização para o esvaziamento da bexiga. Depois desse período, o reflexo tem a capacidade de se restabelecer, mas o esvaziamento vai se tornar periódico e imprevisível. E por fim, eu gostaria de falar sobre a bexiga neurogênica não inibida. Ela é uma condição que ocorre quando tem uma lesão parcial na medula espinhal e no tronco encefálico, interrompendo parte dos sinais inibitórios. O que acontece aqui é que os sinais excitatórios continuam intactos, continuam íntegros, mas os sinais inibitórios são parcialmente interrompidos. E isso vai resultar numa micção frequente e descontrolada, uma vez que pequenas quantidades de urina já vão ser o suficiente para iniciar o reflexo da micção. Então, era isso que eu gostaria de conversar hoje. Eu quero agradecer pela atenção de vocês e eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada pela atenção.